Galera, eu tô com bastante tempo com isso aqui engasgado, mas agora eu senti a necessidade de trazer a público. O meu posicionamento com renda extra com milhas mudou por inúmeros motivos. Alguns eu vou destacar agora aqui para vocês. E é importante fazer isso, esse vídeo, porque algo que eu sempre prezei foi transparência. Então, quando uma coisa deixa de valer a pena, eu sinto que eu preciso comunicar aqui para vocês, assim como, se tá valendo a pena, pode fazer sentido eu também trazer vídeo aqui, ou principalmente focar primeiro para quem participa de algum programa educacional nosso, algum curso, alguma mentoria, porque sim, quem investiu e acreditou em você, no caso, em mim, precisa ter um retorno, né? Um retorno prioritário. E vamos lá. Venda de milhas. Galera, já foi um mercado extremamente interessante. Extremamente interessante. Eu tô nesse mercado desde 2014, mas eu me joguei de fato de cabeça a partir ali de 2017 para 2018. Inclusive, acho que um primeiro vídeo meu aqui no canal foi de 2018. Se eu não me engano, foi 2018. Ou talvez foi final de 18, começo de 19. Resumo. Tô há bastante tempo nesse mercado. E, inclusive, de mostrar o rosto, aparecer, trazer conteúdo, fui um dos primeiros na internet, com foco em milhas. E lá atrás, galera, é um fato. Milhas aéreas como um todo era espetacular. Cara, às vezes você conseguia comprar milhas. Na época você comprava um preço mais alto. Por exemplo, milhas Smiles. Você comprava R$17,50 e vendia 20, 21. Só que você recebia esse dinheiro em questão de poucos dias. 2 semanas, 3 semanas no máximo. Esse dinheiro já estava na sua conta. Não existia limitação de CPF nessa época. Então você podia emitir quantos bilhetes você queria. E para pensar, galera. Imagina isso. Quem tem limite, literalmente, pode fabricar dinheiro com o limite do banco, do cartão de crédito. E ainda acumula as milhas bases do cartão. Praticamente sem fazer nada. Então olha que genial como é que era na época. Você pagava por aí R$17,50 por cada 1.000 milhas Smiles, por exemplo. Vendia 20, 21. Parcelava em 10, 12 vezes sem juros no cartão. Só que você ganhava o dinheiro antes da primeira parcela. Vocês estão entendendo o poder disso? Resumo, comprei aqui 1.000 milhas. Agora parcelado em 10 vezes em juros. Paguei agora. E já coloco para vender. E eu já recebo o pagamento em 20 dias, por exemplo. Resumo, eu não paguei nem a primeira parcela, ou estou pagando a primeira parcela, só que eu já recebi 20, 21 reais nessa venda. Paguei R$17,50, recebi 20, 21 em menos de um mês. Isso é surreal, galera. É surreal. Sem limitação de CPF, sem nada. Estão entendendo? Como valia a pena nessa época? E é claro, o mercado ele veio passando por mudanças graduais que tornaram esse mercado menos interessante no geral, menos fácil principalmente, menos profissional. Isso é um fato. Então, ao mesmo tempo que ganhou o mercado, essa possibilidade de lucro fácil, ela foi se extinguindo. E qual a reflexão que eu trago nesse ponto? Galera, isso é natural. Acontece em qualquer mercado. O mercado ele começa, entre aspas, sendo ineficiente, com muitos gaps, muitas possibilidades de arbitragem, que a gente chama. Você pode ganhar um dinheiro comprando barato e vendendo caro. Todos os mercados eles começam assim, dessa exata forma. Só que com o tempo, entre aspas, eles vão ficando mais eficientes, porque as pessoas vão conhecendo melhor essa oportunidade e essa arbitragem que antes existia, ela vai sendo reduzida. E isso é natural. E o que veio acontecendo ao longo do tempo? Aconteceu a questão da limitação de CPF, onde você só podia emitir passagens para terceiros com um limite fixo em cada um dos programas de fidelidade. E isso deu uma tracionada. Ainda não impediu o mercado de existir, mas é um fato que deu uma segurada.
Mas é lógico, o pessoal encontrou trocentas alternativas para se adaptar a isso. Então esse não foi o problema principal. Foi um entrave, mas não foi o problema principal. Aí depois disso, o que veio acontecendo? As empresas que, por causa da alta taxa de juros e várias questões aí envolvidas, inflação natural, de tudo, e o que foi acontecendo? As empresas que intermediavam, as maiores empresas que intermediavam essa compra e venda, elas foram aumentando o prazo dela de pagamento. A ponto de o que era antes, com uma margem top, de 20% até para cima, você recebia em menos de um mês, passou a ser, para você ter a mesma margem, passou a levar mais de 90 dias, mais de 100 dias, para você conseguir preservar a mesma margem de lucro. Você podia até receber menos, mas a sua margem vai ficar espremida. Então, esse foi o segundo baque, que foi o prazo de pagamento que foi aumentando para você conseguir manter a margem de lucro. E se você queria um prazo de pagamento menor, a sua margem de lucro ficaria espremida, que muitas vezes não fazia sentido a operação, mas ainda estava valendo super a pena. Aí nisso existiram várias formas de você se adaptar a isso. Uma foi você vendendo a passagem direto para o cliente final. Daí você recebia praticamente no Pix. Então, resolvido o problema. Mas foi mais uma dificuldade, sem dúvida. Porque aquele mercado ineficiente, fácil e simples de ser executado, ele perdeu tração. Ficou mais complexo. Passou a demandar mais organização, mais, entre aspas, profissionalização. Tanto que teve gente aí que abriu agência de viagem, até com foco em passagem aérea, usando milhas. E vou dizer, ainda funciona. Só que agora a nova era é você ter uma operação de agência de viagem que não dependa de milhas, mas que você pode usar milhas como um extra. Aí é top. Mas depender de milhas, não. Então, na nossa agência de viagem, que fatura ali 7 dígitos por mês, a gente usa sim milhas, mas como um extra. Como uma cereja do bolo para aumentar a margem. Mas não faz parte da nossa base de negócio. Tanto que hoje a gente usa os fornecedores do mercado tradicional de turismo. São as operadoras e consolidadoras, que inclusive eu fiz vídeo explicando como funciona. Vou colocar aqui em cima nos cards. Mas lembrando que já é para quem profissionalizou. Você precisa ter uma empresa com KNAI de agência de viagens para ter acesso a esses fornecedores. Tem vários outros detalhes também, que eu explico inclusive melhor no nosso canal específico para empresários do turismo. Vou colocar aqui em cima nos cards para você poder acessar. Lembrando que esse canal é voltado para empresários do turismo. Lá eu não falo de milhas, não falo de hack, não falo de dica, não. Lá é 100% visão empresarial para quem é dono de hotéis, dono de hospedagens, agência de viagens online, agência de receptivo que recebe os turistas nas regiões turísticas, guias, transfers. Então é voltado para empresários do turismo mesmo, tá? Não é de quem é hack. Mas vocês podem acompanhar esse canal que vai estar nos cards, igual eu coloquei. E vou colocar aqui também... Ó o cachorro. Vou colocar aqui também na descrição e no comentário fixado. Lembrando, galera, que eu tô aqui na minha caminhadinha dos 10 mil passos dia. Não se esqueçam, a única coisa que você não pode terceirizar é a sua saúde. Então vá fazer sua atividade física, vai cuidar do seu corpo. Isso é extremamente importante. Mas voltando aqui. Então essa foi, vocês reparam, foi piorando, né? Piorando para alguns, melhorando para outros, mas para quem profissionalizou o negócio, foi só vantagem. Por quê? Qual foi o próximo baque que houve no mercado? As empresas que faziam intermediação, que eram as maiores do mercado, não quebraram, mas hoje estão num processo aí de recuperação judicial, estão todas arrebentadas e estão naquela... Eu não posso dizer golpe, né? Mas, cara, foi um negócio muito estranho. Eles estão devendo ainda, né, um valor para muita gente que comercializou milhas com eles. Enfim, moral da história. Os principais intermediários que faziam a compra e a venda de milhas tiveram grandes problemas. Então, repara, além do prazo de pagamento que teve que ser jogado lá na frente, essas empresas levaram um baque direto. O que aconteceu?
o mercado ele não ficou mais com confiança de comercializar essas milhas nos intermediários. Então acaba que muita gente acabou segurando as milhas e usando mais com foco em viagens, e outros que se adaptaram e profissionalizaram seu negócio a ponto de ter um negócio de turismo que ele lida com o cliente final, esses foram os que mais ganharam. Porque eles passaram a ter acesso a milhas mais baratas e eles passaram a ter mais controle da operação como um todo. Inclusive, se ele fez o que a gente orientou para profissionalizar o negócio, para inclusive nem depender de milhas, ele poderia estar fazendo vendas aí de 15, 20 mil, 30 mil para cima, vendas de alto impacto, que a gente chama, com margem de 20, 30%, e milhas seria só um complemento de todo um pacote de serviços de turismo. E que, inclusive, como eu falei, nem dependeria das milhas. Ele usa milhas nessa operação para aumentar a margem de lucro. Fantástico. Aí é top. Então, para o mercado como um todo, essa quebra ou esse problema foi ruim, mas para quem estava se adaptando, profissionalizando o negócio, de certa forma não foi negativo. Porque, parando para pensar também, um dos maiores concorrentes das agências de viagem que não se profissionalizaram, mas que vendem predominantemente aéreo, que a gente não recomenda também, porque é muito commodity, mas o principal concorrente dessas agências de viagem eram exatamente esses intermediários de milhas. Estão pegando a visão? Então, para quem estava nesse mercado e tinha agência de viagens, até que usava milhas aéreas predominantemente na operação, apesar de eu não gostar, ganharam grana pra caramba e ainda estão ganhando grana. Mas voltando para milhas, para aquele milheiro normal, raiz, que vendia milhas, grande parte foi extinta do mercado, saiu. Aí só ficaram aqueles milheiros mais raiz que se adaptaram, que existiram formas para isso, mas você ia ter que, fato, ia ter um trabalho a mais, ia precisar ter uma operação mais redondinha, ou profissionalizar o negócio e abrir uma empresa. Aí o que na minha visão tá sendo agora quase que o fim. Por isso que hoje em dia eu já não falo muito de renda extra com milhas. Cara, ou você profissionaliza o negócio, abre uma agência de viagem e usa milhas como um complemento, mas sem que a sua operação dependa disso. Então esse é um caminho. Ou, cara, não foca muito em renda extra com milhas. Por quê? Quais foram os próximos problemas? Problema agora que para mim foi um dos principais. A questão agora da reforma tributária, várias questões aí. O cachorro. Várias questões aí que agora eles vão acompanhar as movimentações financeiras mais de perto. Aí o que acontece? Na teoria e na prática, para você comercializar serviços de turismo, você precisa ter um CNPJ e precisa ter o Cadastur, que é uma certificação do governo avisando que você está habilitado, né? Sua empresa está habilitada a comercializar serviços de turismo. Moral da história. Você ainda consegue vender milhas para declarar no seu imposto de renda, tudo bonitinho? Sim. Mas o governo está muito mais de olho. Por exemplo, se você tem um MEI em outra área, ele pode fazer uma confusão patrimonial aí. E isso é uma bosta, porque você vai ter dor de cabeça para comprovar, para explicar. Eu até fiz vídeo sobre isso lá no nosso canal, focado em empresário do turismo. Eu vou ver se eu consigo compartilhar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Daí já são termos mais específicos de contabilidade dessa mudança que aconteceu, mas que prejudicou aquele milheiro raiz, que não profissionalizou o negócio. Então, após essa movimentação final, a minha visão é que hoje, renda extra com milhas não faz mais tanto sentido. Para raríssimos casos que compensa. Fora isso, não faz muito sentido. Ou você tem que escolher agora. Ou eu profissionalizo e crio de fato um negócio de turismo que não dependa de milhas, que vai usar milhas como um extra, ou eu uso as milhas só para viajar. Agora, aquele mercado antigo que eu fiz um overview, um panorama geral aqui bem rápido e direto, na minha visão, já não vale tanto a dor de cabeça, ou o estresse, ou a demanda de energia investida
para a margem sua, que seria muito baixo. Ressalvo algumas exceções, mas reforço aqui, exceções à regra. Um exemplo breve. A gente tem casos aqui de clientes que fazem a contratação do nosso serviço de gestão de milhas e que gastam acima de 100 mil por mês no cartão de crédito, orgânico. E ele muitas vezes ele não viaja tanto assim, ele viaja umas 3, 4 vezes ao ano. Consequência, como ele gasta muito no cartão de crédito, nas compras dele normais do dia a dia, ele acaba ficando com um excedente de milhas. E acaba, o que a gente faz? Nesse excedente de milhas dele, a nossa agência, aí não é nem a empresa de gestão de milhas, a nossa agência compra, em alguns momentos, essas milhas desses clientes, as milhas excedentes. Entende? Tanto que, o último Pix ali que eu vi que a agência fez para um cliente nosso de gestão foi de mais ou menos uns 20 e poucos mil. Era um lote que estava lá, que a gente pagou um preço barato, só que para o cliente de gestão foi top também, porque essas milhas são orgânicas do cartão de crédito. Então, nesse caso, galera, tá tudo certo, pô. O milheiro, né, nesse exemplo, vendeu as milhas a um preço legal, porque foi orgânica, aquelas milhas, então foi um extra que ele teve. Foi vendido para uma agência de viagem que pagou no Pix, então ele não teve que esperar nenhum tempo. A agência de viagens ganhou com isso, porque teve um estoque de milhas compradas a um preço bom, barato, para poder usar eventualmente na agência quando surgirem oportunidades. Todo mundo ganhou. Esses são casos raros. Mas agora aquele mercado que você compra lotes de milhas e afins, para quem é o milheiro pequeno, aquele que não profissionalizou o negócio, não faz tanto sentido mais, entende? Por isso que eu falei que para a maioria realmente não vai valer a pena. Agora você tem que escolher um caminho. São 3 caminhos então agora. Ou eu vou pelo caminho de só usar milhas para viajar, que é maravilhoso, por sinal, é incrível. Ou eu gasto muito no cartão de crédito, a ponto de eu ter alguém de confiança para vender essas milhas, que é um caminho também. E o terceiro caminho é você profissionalizar. Transformar a paixão por viajar em um negócio, de fato, um negócio lucrativo. Que, inclusive, não dependa de milhas aéreas. Que é isso que a gente fala muito no grupo Inovatur. E também no meu canal específico para empresários de turismo, que eu já coloquei o link aqui nos cards, mas vou colocar também na descrição e no comentário fixado. E o que seria o grupo Inovatur, para você que chegou nesse momento? Lá não é dica, não é hack de milhas, a gente não fala de milhas. Lá a gente fala de realmente profissionalização do negócio. Então você que quer começar do zero a agência de viagem, ou você que já fatura 100, 200, 300 mil por mês para cima, a gente pode te ajudar com os nossos programas educacionais, que hoje a gente tem programas educacionais desde quem está começando até quem, por exemplo, já fatura $500 mil e quer ir para os 7 dígitos por mês, igual a gente faz aqui nos nossos negócios, principalmente na nossa agência de viagens. O cachorro está contribuindo. Além disso, é um ecossistema completo, que tem também contabilidade especializada para negócios de turismo, tem agência de viagem, tem gestão de milhas, tem CRM próprio, que a gente desenvolveu, específico para agências de turismo. A gente tem tecnologia, tem IA, estruturação e implementação de time comercial, de processos comerciais, de marketing. Então, galera, a gente tem literalmente tudo o que um agente de viagens precisa, ou dono de hotel, transfer, guia, travel designer, empresa especializada em passeio, gestão de milhas. A gente tem tudo o que esse empresário de turismo precisa para chegar nos 7 dígitos por mês. Mas é lógico, quem está começando vai fazer mais sentido um programa, quem já está mais avançado vai fazer sentido outro. E para isso é importante, primeiro, você acompanhar a gente no Instagram, que está aqui embaixo, o link na descrição e no comentário fixado. E junto ali na descrição e no comentário fixado vai ter também o nosso link para você preencher as informações que o nosso time de especialistas da Inovatur vai estar entrando em contato com você para entender melhor o seu momento e ver como nós do Grupo Inovatur podemos te ajudar nessa trajetória com o seu negócio de turismo, beleza? Então o nosso intuito ali, nessa chamada que o nosso time vai fazer assim que você preencher as informações, é para conseguir te direcionar o melhor produto ou serviço para o seu momento atual. Porque, se você fatura já 300 mil, para você vai valer mais a pena determinados tipos de serviço.
Você que está começando, que é um acompanhamento mais próximo, são outros serviços, entende? Por isso que essa qualificação ela é necessária. É só você acessar o link, preencher elas, que meu time de especialistas da Inovatur vai estar entrando em contato. Tamo junto, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo do canal. Não é um vídeo alarmista, é um vídeo 100% sincero da visão de uma das pessoas mais antigas do mercado aí, que já formou milhares e milhares de milheiros, mais de 100 mil milheiros inclusive, se contar os pagos e os gratuitos, muito mais que 100 mil. E também milhares de agências de viagens que hoje não dependem de milhas aéreas para ter sua operação. Tamo junto, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. E é só o começo.